Capítulo 4. Das Finanças e Orçamento. Artigo 322. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Inciso 1º. O Plano Plurianual. Inciso 2º. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3º. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma setorizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e outras dela decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada, objetivando de forma clara a redução das desigualdades sociais do município. Parágrafo 2º. A Lei das Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido de execução orçamentária. Parágrafo 4º. Os planos e programas setoriais serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pela Câmara Municipal. Parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual deverão adotar o indexador econômico que atualize as dotações orçamentárias. Artigo 323. A Lei Orçamentária Anual a ser enviada à Câmara Municipal, até 30 de setembro, compreenderá. Inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes municipais, fundos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, acrescido com o respectivo plano de trabalho, especificado pela classificação orçamentária. Inciso 3º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos elas vinculados, da administração direta ou indireta, bem como fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Parágrafo 1º. O projeto de lei orçamentária será instruído com demonstrativo setorizado do efeito, sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 2º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação da receita, nos termos da lei. Artigo 324. A Câmara deverá deliberar a propositura orçamentária até o dia 15 de dezembro e, se rejeitado o projeto, será promulgada a lei orçamentária anterior, monetariamente atualizada. Artigo 325. As entidades autárquicas e fundações do município terão seus orçamentos aprovados através de lei. Parágrafo 1º. Os orçamentos das entidades referidas neste artigo vincular-se-ão ao orçamento do município pela inclusão. Alínea A. Como receita, salvo a disposição legal em contrário, do saldo positivo previsto entre totais das receitas e despesas. Alínea B. Como subvenção econômica, na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal em contrário, do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e despesas. Parágrafo 2º. Os investimentos ou inversões financeiras do município, realizados por intermédio das entidades aludidas neste artigo, serão classificados como receita de capital dessas e despesas de transferências de capital daquele. Parágrafo 3º. As previsões para depreciação serão computadas,
para efeito de apuração, ao saldo líquido das mencionadas entidades. Parágrafo 4º. Os balanços das entidades referidas no caput deste artigo integrarão as contas gerais do município e serão submetidas anualmente à deliberação da Câmara Municipal. Artigo 326. Os orçamentos das entidades, autarquias, fundações e sociedades de economia mista do município serão publicados como complemento do orçamento do município. Artigo 327. Os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma de seu regimento. Parágrafo 1º. Caberá uma comissão especialmente designada. Inciso 1º. Examinar e emitir parecer sobre programas, planos e projetos referidos no caput deste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo prefeito. Inciso 2º. Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na comissão, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas pela Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem, somente podem ser aprovadas caso: Inciso 1º. Compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidem sobre: Alínea A. Dotação para pessoal e seus encargos. Alínea B. Serviços da dívida. Inciso 3º. Relacionados com a correção de erros ou omissões. Inciso 4º. Relacionados com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. O Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão especial da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 5º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo prefeito à Câmara Municipal, nos termos da lei. Parágrafo 6º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariará o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 7º. Os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 328. Não tendo o Legislativo recebido a proposta do orçamento anual até a data prevista, será considerado como projeto de lei orçamentária o orçamento vigente, pelos valores de sua edição inicial, monetariamente corrigidos pela aplicação do índice inflacionário oficial referente aos últimos 12 meses, respeitando-se o princípio de equilíbrio orçamentário. Artigo 329. São vedados: Inciso 1º. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso 2º. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que cedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A realização de operações de crédito que cedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta. Inciso 4º. A vinculação de receitas de impostos a órgãos, fundos ou despesas, ressalvada a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino,
como estabelecido na Constituição Federal, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. Inciso 5º. Abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição e o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos os limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário. Artigo 330. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, inclusive créditos suplementares e especiais destinados ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues em cotas estabelecidas na programação financeira. Artigo 331. As despesas com pessoal ativo e inativo do município não poderão exceder aos limites estabelecidos no artigo 110 desta lei. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estruturas de carreira, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, somente poderão ser feitas. Inciso 1º. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2º. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Artigo 332. As disponibilidades de caixa do município serão aplicadas em instituições financeiras, na forma a ser definida pela legislação complementar. Artigo 333. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pelo município, decorrentes de decisões judiciais, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios à conta dos respectivos créditos. Parágrafo único. Para os créditos de natureza alimentícia e de natureza não alimentícia, serão adotadas as disposições contidas, respectivamente, nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do artigo 57, da Constituição do Estado de São Paulo,